Bom dia, segunda-feira, 20 de fevereiro, a bênção do trabalho. Já ouviu alguém dizer assim, quem foi que criou o trabalho? Como é chato. Irmãos, quem criou o trabalho foi o próprio Deus. E Deus criou o trabalho a fim de nos abençoar, para que a gente seja feliz, para que a gente tenha alguma coisa, algo que preencha a nossa vida e nos dê satisfação. Gênesis capítulo 2, versículo 15, fala que o trabalho foi dado ao homem antes do pecado. Adão e Eva foram postos no jardim do Éden e foi dado a eles a função de manter o jardim do Éden, de cuidar, de cultivar o jardim. Isso era trabalho, e o trabalho foi dado antes do pecado. Tudo que foi dado antes do pecado era o quê? Para abençoar e não para amaldiçoar. Veio o pecado, entrou a situação difícil, mas o trabalho continuou sendo necessário. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, o sábio ele fala, tudo que vier a tua mão para fazer, faça segundo a tua força. Né? Então nós somos aconselhados a trabalhar e dar o nosso melhor no nosso trabalho. O apóstolo Paulo ele sempre viveu às custas do seu próprio trabalho. Ele dizia, olha, eu sempre trabalhei para não ser pesado a ninguém. E ele aconselhava, se alguém não quer trabalhar, então também não coma. Então o trabalho é necessário. Agora, tem gente que pensa que o trabalho foi dado como uma punição. E não foi. Depois do pecado, embora o trabalho fosse agravado por dores, suor e sofrimento, o trabalho continua sendo a bênção de Deus na nossa vida ainda. Continua sendo a bênção. E a Bíblia, ela apresenta que o homem sem trabalho, né, a mente vazia, é uma oficina para Satanás. Falando sobre isso, Ellen White ela fala o seguinte, e a Adão foi dado o trabalho de cuidar do jardim. O Criador sabia que Adão não poderia ser feliz sem uma ocupação. A beleza do jardim o encantava, mas isso não era suficiente. Ele precisava ter trabalho que chamasse ao exercício os maravilhosos órgãos do corpo. Se a felicidade tivesse consistido em não fazer nada, o homem em seu estado de inocência teria sido deixado sem ocupação. Mas aquele que criou o homem sabia o que seria para a sua felicidade, e assim que o criou, designou-lhe um trabalho. A promessa da glória futura e o decreto de que o homem deve trabalhar pelo pão de cada dia vieram do mesmo trono. Olha que coisa interessante. O mesmo que deu a promessa da vida futura, o mesmo que nos dá a esperança da salvação, também nos dá o trabalho. O trabalho faz parte do plano de Deus para nos ajudar a chegar naquele ponto e naquele dia em que o Senhor vai realmente restaurar todas as coisas. E entendam, mesmo lá na eternidade, durante toda a eternidade, a gente vai continuar trabalhando. A Bíblia fala que Deus vai nos dar funções para fazer. Vamos poder plantar vinhas e cuidar, vamos poder estudar, vamos poder construir nossas casas. O trabalho não cessa, porque trabalho é bênção, trabalho não é maldição. Que Deus possa nos ajudar, que a gente possa entender, né, que a gente precisa trabalhar e que trabalho não é maldição, trabalho é coisa boa de Deus para nós. Vamos continuar estudando essa lição que está muito boa e amanhã a gente se vê outra vez. Um abraço forte, até mais e bom trabalho. Tchau, tchau.